Bom dia a todos, nós estamos no ar, mais um Stalking Webinar, aguardando o pessoal ainda que está entrando. Nós vamos iniciar em alguns minutinhos, 2 minutinhos. Por enquanto, eu vou deixando alguns recadinhos aqui para vocês, pedir para vocês colocarem as dúvidas de vocês aqui no chat da nossa transmissão. Vocês encontram o chat aqui no cantinho. Por favor, coloquem as suas dúvidas aqui no chat, participem, porque a interação é muito importante aqui para o nosso webinar funcionar, tá bom? Também queria pedir para vocês, todos que já estão nos assistindo, para que curtam este vídeo. Tem uma mãozinha aqui, um botão de curtir embaixo do vídeo, então vocês podem curtir o vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Tem o botão aí inscrever-se, vocês clicam nesse botão também. E aí vocês vão receber todos os vídeos, as notificações dos próximos conteúdos que a gente está criando. Tem muita coisa aí pela frente, a gente está criando muito conteúdo novo. Então, cliquem aí e inscrevam-se para vocês receberem essas notificações em primeira mão. Vamos aguardar mais um minutinho. A gente já vai começar. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. De novo, nós estamos aqui online, ao vivo com vocês no nosso canal do YouTube. Quero dar as boas-vindas em nome da Stalking, colocar aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado por todos vocês que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco esse momento, né, esses aprendizados. Para nós é uma honra realmente poder oferecer um pouquinho mais de aprendizado neste momento de quarentena, né, nessa situação que vive o nosso país. Meu nome é Luciana, eu sou gerente de marketing da Stalking e nós vamos então, eu vou mediar essa apresentação. Hoje nós vamos receber mais um consultor Stalking com uma grande experiência, vocês vão com certeza aproveitar o conteúdo que ele tem para hoje. Então, primeiramente, vou apresentar um pouquinho da nossa empresa para vocês, rapidamente, falar um pouquinho sobre a Stalking. O nosso lema, né, nosso slogan, dentro de cada empresa sempre há uma ainda melhor. Com essa convicção, a Stalking assessora e qualifica empresas e seus funcionários há mais de 25 anos em suas jornadas de transformação rumo à alta performance. Há 19 anos aqui no Brasil, nós temos um escritório sede em Campinas, São Paulo, e uma filial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E nós auxiliamos os nossos clientes em seus processos de mudança de forma pragmática, aumentando a produtividade, a qualidade e a capacidade para inovação. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, o endereço vocês conseguem ver na descrição aqui do nosso YouTube, para conhecer um pouquinho mais da nossa abordagem mundial, global. Os nossos treinamentos online, nós desenvolvemos alguns treinamentos agora para esse momento de quarentena e também para entrar em contato conosco. Convido vocês então novamente, todo mundo que está assistindo agora, para curtir essa nossa exibição. Você pode, tem um botãozinho aí, curtir, e também para se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações. Convido então novamente também todos a participarem dessa transmissão, colocando as mensagens aqui no chat, a interação é bem importante para a gente. E também vocês podem enviar as perguntas, as dúvidas, tanto no chat quanto no nosso WhatsApp que está na tela, tá bom? Também eu coloquei a mensaginha aqui no chat, tem o nosso WhatsApp aí também, você pode anotar, entrar em contato aqui com a gente que a gente está esperando suas perguntas. Bom, então agora vamos dar início à nossa webinar. Eu gostaria de convidar então o nosso palestrante de hoje, o Adilson Avner, é Senior Expert da Stalking. É engenheiro mecânico, com mais de 20 anos de experiência nas áreas de engenharia industrial, produção, compras e logística, tendo ocupado cargos executivos nas empresas onde atuou. Participou de projetos internacionais para implantação de indústrias no Brasil, com desenvolvimento e qualificação de fornecedores,
compras de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas. Ele possui sólida experiência como consultor há mais de 12 anos em temas como transformação Lean, melhoria de processos e análise do fluxo de valor, implementação da metodologia de solução de problemas com relatório A3 e de rotinas de melhoria e de coaching com o CAPA, tendo prestado consultoria durante toda a sua carreira a empresas como Nokia, Itautec, Merck, 3M, Siemens, ThyssenKrupp, Uzi Minas, Marco Polo, entre outras. Eu vou passar a palavra então ao Adilson. Adilson, seja muito bem-vindo. Ele vai apresentar o conteúdo. Convido vocês então a colocarem as perguntas no chat. Não esqueçam, porque essa interação é bem importante. E no final a gente vai ter então 20 minutinhos para Adilson responder, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Adilson. Vamos lá. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra dividir com vocês um pouco dessa experiência que estamos vivendo nesse momento especial, esse momento ímpar em nossas vidas. Eu espero poder ajudar vocês com algumas reflexões, alguns insights e apresentando alguns caminhos possíveis a seguir. Bem, vamos diretamente ao tema que nos traz aqui, o papel da liderança Lean na crise. Nós queremos falar não somente de liderança, nós queremos falar da liderança Lean, como os líderes nesse momento podem contribuir na superação da crise. Estamos, sem dúvida, diante de uma crise sem precedentes na nossa história. Eu nunca vi nada similar na minha vida. As nossas vidas, em primeiro lugar, estão profundamente afetadas, o nosso modo de viver, o nosso modo de fazer as coisas, mas também a vida das nossas empresas, a saúde financeira das nossas empresas, enfim, todos nós estamos aí passando por momentos realmente desafiadores. E o ponto a discutir, certamente nós vamos sair disso. Eu vou pedir aí que a Lu feche o microfone, talvez, Lu. Eu não sei, tem alguém com o microfone aberto. Mas é disso que nós queremos falar. A verdade é como nós vamos sair desse momento. Bom, vamos diretamente ao ponto. Nós vamos procurar nesse webinar responder a 3 perguntas básicas. O que é uma empresa Lean? Como o Lean ajuda agora e qual é o papel do líder nesse momento? Então, para responder a primeira pergunta, eu convido vocês a uma viagem de volta ao Japão em setembro de 1945. Qual era o cenário? Luto, economia em recessão, problemas na infraestrutura, falta de materiais, ou seja, o pós-guerra foi um período muito difícil, não só para o Japão, mas como para outras nações. Nesse cenário, nós encontramos a Toyota, uma das empresas grandemente afetadas por tudo isso. A Toyota estava à beira da falência. Em 1945, ela possuía 40% do volume de funcionários que ela tinha no período anterior à guerra. Até 1950, ela tentou, sem sucesso, um reerguimento. A economia ainda estava muito fragilizada e o fato é que automóveis de luxo, automóveis eram um artigo de luxo. As pessoas buscavam outros meios de locomoção mais baratos, como scooters, motocicletas, que eram produzidos pela Mazda e pela Honda na época. Bem, como consequência disso, a produtividade era baixíssima, a empresa não estava preparada para tão baixos volumes e isso tornava a produtividade muito baixa. Ela, no ano de 1950, ela fez grandes demissões para ajustes, enfrentou greves e teve a troca do seu presidente. Bem, tudo isso, então, culmina com um fato. A Toyota precisava fazer algo diferente. Nesse momento, você deve estar pensando, puxa, eu vou agora escutar mais uma vez a história da Toyota, que é tão comum nas conversas sobre Lean. Bem, eu queria pedir para você um pouco de paciência, não é sobre a Toyota que nós vamos falar, a Toyota é o cenário, nós vamos falar sobre liderança.
E dentro desse cenário surge na Toyota um líder, Taiichi Ohno. Taiichi Ohno, ele era o chefe da engenharia da Toyota e ele foi incumbido nessa oportunidade de aumentar em 10 vezes a produtividade para que fosse equiparada com os índices americanos. Em 3 anos. É uma missão assim bastante fácil, porém ele tinha mais uma dificuldade: sem recursos financeiros para fazer as mudanças necessárias, sem grandes investimentos. O único recurso que ele tinha em abundância eram pessoas. E ele precisava fazer com que as pessoas mudassem a sua forma de agir e pensar. Eu gosto de uma citação no livro do Pascal Dennis, onde ele diz que no Lean as pessoas são o vento que enche a vela. Eu guardo essa frase comigo assim com muito carinho. O Lean tem muito a ver com pessoas e é sobre isso que nós vamos falar nesses minutos que se seguem. Bem, esse desafio, foi desse desafio que nasceu o Lean. Taiichi Ohno, então, foi o responsável, ele é o grande mentor intelectual do sistema Toyota de produção, né, que é o que nós ocidentalmente conhecemos por Lean. E o foco desse sistema é entender o que é valor. E aí fica a pergunta para nós: o que é valor? O que é valor para o cliente? E agora eu peço que vocês façam uma pequena reflexão e se coloquem no papel de consumidores, de clientes, de qualquer coisa. Obviamente, uma dessas coisas você vai estar buscando. Nós chamamos isso aqui do triângulo mágico. Tá? Invariavelmente, qualquer um de nós, diante da necessidade de um produto, bem ou serviço, vamos buscar essas 3 coisas. Baixo custo, uma alta qualidade e a entrega perfeita. Todo esforço naquela época precisava ser direcionado para isso. Ou seja, tudo o que a empresa fazia necessariamente precisaria ser convertido em valor para os clientes. Tudo aquilo que não agregava valor era desperdício e precisava ser eliminado. Bem, se nós parássemos essa conversa agora, essa é a síntese do Lean. Né? Mas como eu falei, não é sobre Toyota e sobre esse modelo de gestão que a gente vai falar, e sim sobre liderança. Bem, o próximo desafio que Taiichi Ohno tinha era encontrar o caminho. Uma vez que não valia fazer a coisa de qualquer jeito. Entendia-se que o desperdício é o sintoma e não a causa do problema. Obviamente, nós não resolvemos os problemas atacando os sintomas, e sim as causas. E o método escolhido foi o PDCA. O PDCA foi o método adotado para a implementação do Lean. E isso é muito importante. Nós temos que entender o Lean, nós temos que entender o sistema Toyota de produção com esse background. O PDCA foi um método popularizado por William Deming e que foi largamente utilizado na década de 50, e Taiichi Ohno, então, se apropria disso para desenvolver as ferramentas que foram criadas a seguir. Então, hoje, quando nós olhamos os inúmeros princípios e ferramentas que constituem esse conjunto de coisas que nós temos à disposição para o Lean, nós vemos que por trás de tudo isso existia um planejamento. Tá? Então, implementar as ferramentas simplesmente por implementar, isso não nos leva a resultado. O grande objetivo sempre foi e sempre será a eliminação dos desperdícios. Qual foi a recompensa que a Toyota teve? Bem, a Toyota passou a perseguir a perfeição em todos os seus processos, não somente em produção, mas no desenvolvimento de produtos e processos, e com isso ela tornou-se o maior e melhor fabricante de automóveis do mundo. Os indicadores estão aí que não permitem contestação quanto a isso. Muito bem, mas eu não estou aqui para falar especialmente da Toyota e também não vim aqui para vender um consórcio da Toyota para vocês. Como eu falei, nós vamos falar sobre liderança. Bem, tudo isso que nós estamos falando, ele foi sintetizado no livro A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro, ele resume, ele condensa
uma grande pesquisa que foi feita pelo MIT, um grande processo de pesquisa, que culminou com o entendimento de um diagnóstico, uma radiografia, ou melhor, uma tomografia computadorizada das empresas automobilísticas. Então, basicamente, utilizando Estados Unidos, Europa e Ásia, foi feita uma grande investigação sobre os métodos de gestão das diferentes montadoras, e entre elas a Toyota. E os pesquisadores, chamam muita atenção dos pesquisadores, os grandes padrões, as grandes diferenças, não só nos resultados, mas no modelo de gestão da Toyota. Bem, então, como nós podemos resumir esse sistema de gestão? Como nós podemos resumir uma empresa Lean? Bem, uma empresa Lean tem um modelo de gestão que é focado constantemente em entregar valor para os clientes. Não só isso, buscando continuamente a perfeição, não é? Perfeição de seus processos e objetivando sempre um processo livre de desperdícios de qualquer natureza. Uma característica importante desse sistema é que ele não admite que os problemas sejam escondidos. Os problemas têm que estar à vista, eles têm que ser revelados. Uma outra característica importante é esse desenvolvimento e o desafio constante das pessoas, porém com respeito. Então, respeitar as pessoas, o trabalho em equipe, são fatores fundamentais. Bem, isso não significava que a Toyota era perfeita, e não é até o momento. E nenhuma empresa Lean é perfeita. Porém, a grande característica busca constantemente a perfeição. Bem, passando essa primeira parte, nós vamos agora ver como que o Lean pode nos ajudar hoje. Então, isso nos traz de volta ao presente, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora. Brasil, junho 2020. Né? Estamos em maio ainda, mas já estamos entrando em junho. Quais as similaridades que nós temos? Bom, também aqui encontramos luto, restrições de interação e a economia em queda. Obviamente que existem muitas similaridades, né, entre o que nós estamos vivendo agora, mas temos que ser honestos, temos que guardar as devidas proporções. Nós estamos vivendo um pós-guerra, não temos as empresas bombardeadas, nada disso, mas muitas similaridades elas existem. Talvez muito do que motivou os líderes daquela época sejam também os bons motivadores para nós perseguirmos, né? Então, estamos aí diante dessa situação. Luto, restrições, interação, restrições de interação das pessoas, né? E a economia fortemente em queda. Exceto raros setores da economia, a maioria está enfrentando grandes dificuldades. Muito bem. E qual foi a primeira reação nossa diante disso, né? Bom, a primeira reação foi adequar os custos à nova realidade. O objetivo é sobreviver. Nada de errado nisso. Nós da Stauffen fizemos isso também. E, particularmente, eu, né, do ponto de vista de colaborador da Stauffen, vejo isso com muito bons olhos. Nós tivemos um plano que objetivou, em primeiro lugar, as pessoas, manter o nosso capital humano e manter a saúde financeira da empresa. A partir daí, várias ações foram tomadas e também nós conseguimos nos adequar bastante rapidamente nas questões de custo. Mas a questão que fica isso é suficiente? Reduzir custos? Não é? Obviamente, a resposta é não. O que mais nós precisamos fazer? O que vem agora? Bem, obviamente, a competição continua. Tivemos esse primeiro momento de paralisação, mas as pessoas continuam com as suas necessidades. Né? Não foi decretado um cessar-fogo nas gôndolas das nossas prateleiras dos supermercados. Né? Nós continuamos com as necessidades. E ali, os consumidores, né, os clientes, eles continuam buscando a mesma coisa. Baixo custo, alta entrega, alta qualidade, entrega perfeita. Enfim, esses são
continuam sendo e sempre serão os objetivos, né, de qualquer empresa, atender essas necessidades. Bem, nesse momento, nós temos que fazer uma pergunta, não é? Você consegue ser rentável com os desperdícios nessa nova realidade? Obviamente, todo processo tem desperdícios, é verdade, como esperas, retrabalhos, tarefas desnecessárias, e pode até ser que a sua empresa ela era rentável antes da crise, não é? Pode ser que a sua empresa tinha bons resultados, mas a questão nessa nova realidade, o chamado, né, novo normal, nós ainda seremos rentáveis, nós ainda estaremos em condições competitivas no mercado. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício, né, para analisar essa questão. Mais do que nunca, nós queremos demonstrar aqui que precisamos do Lean, precisamos desse modelo mental. Bem, então acompanhe comigo. Você tinha uma receita anterior e uma composição de custos, né? E, obviamente, a sua margem de contribuição, falando de uma forma assim muito simplista. Ok, agora nós estamos diante de uma nova receita, uma nova realidade, um novo normal. Qual que foi a primeira reação? Como nós comentamos, adequar os nossos custos, colocar esses custos para baixo da linha da receita, da melhor forma possível. Bem, mas isso não basta, né? Isso nos traz somente ao break-even, nos traz ao nosso ponto de equilíbrio, e os nossos acionistas, né, precisam ser remunerados, nós precisamos de capital para investir. Bem, então o que nós podemos fazer ainda em relação ao custo? Bom, boa parte desse custo, boa parte desses custos, eles são valor, né, efetivamente para o cliente. Aquilo que eu aplico de matéria-prima, de mão de obra, enfim, aquilo que eu agrego efetivamente de valor para o cliente. Porém, parte desses custos são puros desperdícios, né? Uma vez que o Lean nos ajuda a reduzir desperdícios, então o modelo mental é que nós podemos encontrar a margem de contribuição necessária, mesmo com um volume de receita reduzido. Mas não só isso, o Lean pode nos ajudar também à medida que nós podemos transformar desperdício em valor, ou seja, entregar mais para o nosso cliente, entregar algo que realmente seja valor para ele, porém sem aumento de custos, ou seja, transformando desperdício em valor. E com isso, obviamente, nós podemos almejar uma receita adicional, uma vez que isso vai nos posicionar de uma forma mais competitiva junto aos nossos clientes. E com isso, obter essa receita adicional e ter maiores margens de contribuição. Bem, esse é um exercício bastante simples, né? Mas que traduz o que nós precisamos fazer no momento. Então, o que é? Eliminar desperdícios, né, para reduzir o consumo de insumos, para gerar menos defeitos, liberar tempo para entregar mais valor ao cliente e preparar a empresa para crescer. Certamente a crise vai passar, não sabemos quanto tempo, não sabemos temos muita dificuldade de visualizar quais serão os novos padrões de consumo, mas obviamente o mundo continua necessitando de bens, serviços, produtos, e nós precisamos encontrar o nosso espaço dentro do mercado que vai fornecer esses itens. Muito bem. E agora, então, nós vamos para o cerne da nossa questão, né, que é qual é o papel do líder nesse momento? O que é esperado dele? Não é? Bem, da mesma forma como o Taiichi Ohno, né, essas pessoas agora, elas terão que liderar e mostrar um caminho. É isso que ele fez. Imagino que você tenha, obviamente, alguns ou muitos desses desperdícios, né? Reclamações de cliente, máquinas e sistemas que quebram, estoques obsoletos, informações faltantes, funcionários parados, espera, enfim. Cada uma dessas coisas ela está corroendo
a sua margem de contribuição, impedindo que você entregue valor para o seu cliente. Bem, o que vamos fazer? Vamos atacar tudo de uma vez? Não, sabemos que isso é impossível. Então, nesse momento, o principal papel do líder é o direcionamento. Os esforços de melhoria precisam ser direcionados. Não vale atirar para todo lado. Não é? Então, mais do que nunca, até pela redução de recursos, nós temos que empregar esses recursos de forma inteligente e sistematizada. Bem, sabemos que todo processo tem espaço para melhorar. Agora, o que nós precisamos fazer é perceber aquilo que contribui, são 2 pontos. Aquilo que contribui para a percepção de valor do cliente e aquilo que afeta a saúde financeira da empresa. Desses dois focos vai sair o nosso direcionamento. Então, a primeira coisa é olhar o mercado e entender o que é valor agora. Henry Ford, no começo do século passado, ele dizia que aquele que não sabe o que é valor não pode entender o que é desperdício. Consequentemente, não pode eliminar desperdício. Então, esse é o primeiro passo e esse é o papel do líder. O líder, então, uma vez entendido, né, qual é esse caminho, agora o líder precisa direcionar. Como ele direciona? Direciona entendendo os demonstrativos financeiros, principalmente. Nós precisamos conhecer os dados, precisamos conhecer aonde precisamos atacar. Né? E aí sim, dar o direcionamento através de metas. É nesse momento que surge a necessidade do norte. Né? Quando, o que nós temos que buscar? Bem, e como ele faz isso? Né? Agora ele vai precisar de pessoas, né? O líder não faz isso sozinho. Então, nós vamos ter que desafiar as pessoas a alcançarem esses resultados. E esse desafio começa por entender quem é o dono do processo. O dono do processo é a pessoa que é o responsável pelo custo. E aqui nós entramos com um ponto interessante. É o momento de nós pararmos um pouco de pensar em silos funcionais, né? O meu departamento, a minha área, a minha função está tudo em ordem, o resto não. Agora, mais do que nunca, é o momento de pensarmos na gestão, não na gestão por funções, mas na gestão por processos. E na gestão por processos, o dono do processo é a figura-chave. É ele quem responde pelo custo, é ele que responde pelo desempenho. Então, precisamos entender os processos chaves e precisamos entender e localizar quem são essas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, elas vão ter que liderar sem ter a patente, sem ter a autoridade hierárquica. Elas vão precisar montar equipes. Essas equipes, às vezes, podem ser com pessoas da sua própria área, mas muitas vezes elas vão necessitar envolver pessoas de outras áreas, o que nós chamamos de equipes multifuncionais. Então, nós vamos ter que olhar e mapear os nossos processos nessa lógica. Bem, o próximo passo nos conduz a uma coisa importante. Eu quero fazer uma pausa com vocês nessa sistemática de raciocínio e questionar vocês uma coisa. O que realmente caracteriza os grandes líderes? Vocês podem pensar em várias coisas, uma mente brilhante, um carisma, uma boa capacidade de comunicação, né? Mas eu queria convidar vocês a refletir sobre um ponto que é comum em todos os grandes líderes, que é a capacidade de motivar, a capacidade de dar motivos. Ou seja, as pessoas seguem um líder que apresenta motivos. Então, por trás desses grandes líderes, existe um motivo. O líder precisa entender o que motiva as pessoas e precisa também ter um sólido motivo para aquilo que ele vai fazer. Não é? As pessoas, elas não seguem pessoas, as pessoas seguem causas, as pessoas seguem aquilo que a elas faz sentido na sua visão de vida, na sua cosmovisão. Então, a questão essa visão, né, a visão da empresa, a visão do líder,
né? Os motivos, eles são coerentes com a visão da equipe. Então, isso é agora o que o líder precisa, como eu vou dizer, unir, né? Entrelaçar essas duas coisas, né? As pessoas precisam entender por que elas devem seguir uma meta, não simplesmente colocar uma meta, elas precisam entender os motivos. E nisso, o líder precisa ser muito transparente, porque às vezes algumas metas são muito difíceis, algumas metas são duras, exigem sacrifícios, as pessoas precisam entender os motivos pelos quais, e aí sim elas vão ganhar entusiasmo. Elas precisam entender o que vão ganhar com isso. E aí eu não estou me referindo só ao ponto de vista material, mas todos, né, por exemplo, todos nós gostamos de jogar no time que ganha, né? Todos nós gostamos de participar de uma equipe vencedora. Então, esses motivos, o que motiva uma pessoa, deve ser entendido pelo líder. Um outro ponto importante, né, no modelo de gestão Lean expresso nessa frase: sem problema é problema. Joseph Juran dizia que os problemas são como pepitas de ouro, oportunidades que nós temos para as melhorias. Então, mais do que nunca agora, nós precisamos buscar essas pepitas de ouro. Então, numa empresa Lean, os problemas precisam aparecer, para que o sistema não seja enfraquecido. E isso não é também, muitas vezes, uma cultura natural que nós encontramos nas empresas. As pessoas não gostam, muitas vezes, de mostrar as falhas, então essa é uma atitude que tem que ser combatida veementemente, radicalmente. Líderes que não gostam de escutar os seus funcionários não têm espaço, né, nesse mundo que nós vivemos agora. Os resultados e as metas também devem ser visíveis, né? E, consequentemente, os problemas devem ser expostos para que sejam solucionados. Uma cadeia, uma corrente quebra em seu elo mais frágil. Nós precisamos entender onde está esse elo mais frágil para efetivamente poder fortalecê-lo. Muito bem, mas como vamos fazer isso? Vamos fazer isso com pressa? Né? Não. Então, pressa não é sinônimo de urgência, ok? Vamos ter isso bem claro. Pressa não é sinônimo de urgência. Só que o nosso modelo mental é um modelo mental que nós chamamos Jump to Solution. Tenho dor de cabeça, toma uma aspirina. Tenho dor de estômago, toma um antiácido. Nós temos naturalmente esse mindset de buscar rapidamente a solução, de buscar respostas rápidas. E isso nos atrapalha muito, apesar de ser natural. Nós não temos tempo aqui, mas a neurociência explica isso. Faz parte do nosso, nós somos programados para isso, faz parte do nosso modo de sobrevivência tomar decisões rápidas diante de dificuldades. Só que, às vezes, esse conceito, isso nos atrapalha muito. Então, o que nós vemos muitas vezes nas empresas não é o método PDCA que nós citamos lá atrás, mas é o método PDPD, ou seja, o P pequenininho, o D grandão, essa figura já é conhecida de muitos, onde nós planejamos muito pouco e tomamos ações de uma forma totalmente atabalhoada, sem medir as consequências. Então, vamos ter em mente isso. Urgência não é pressa. É comum que as pessoas se apressem, mas o líder, nesse momento, tem que tomar as rédeas, tem que trazer as pessoas de volta às origens, entender as causas. Um problema que também nos leva a esse comportamento é achar que sabemos a resposta. Puxa vida, eu trabalhei em outra empresa, quem já não viu essa citação, um funcionário novo que chega, na empresa onde eu trabalhava a gente fazia assim. Poxa, mas isso era na empresa que você trabalhava, nessa realidade, nesse contexto, aquela solução serve.
né? Então, nós temos essa tendência de achar que sabemos a resposta baseada na nossa cognição, nas nossas experiências anteriores. E isso é uma outra grande armadilha. Uma outra grande armadilha é não verificar os resultados dos pequenos avanços que nós fazemos, né? Então, nós precisamos dividir o problema em pequenos experimentos, né? É a abordagem do Toyota Kata, ou seja, fazer pequenos experimentos e avaliar como foram os resultados, avaliar se o caminho está correto. A princípio, ninguém sabe a solução. Isso é muito importante, né? Esse mindset de não sabemos a solução, por maior que seja a minha experiência, por maior que seja a minha vivência num determinado assunto, né? O contexto, a conjuntura pode ser completamente diferente e aquilo que serviu no passado não serve agora. Um outro ponto importante é ter a consciência de que nós não temos braço para resolver tudo. Então, não é preciso e não é necessário que nós resolvamos todos os problemas de uma vez. Mas aqueles que forem priorizados, esses devem ser resolvidos. Então, o segredo da priorização. Ok? Bem, e aí com isso, nós vamos para o ciclo mesmo, PDCA, né? Eu não quero chover no molhado aqui, né? Isso é muito conhecido de todos, mas eu quero usar o PDCA para nós fazermos aí uma pequena reflexão, né? O PDCA está fortemente sustentado no método científico, né? Então, em qualquer desenvolvimento de tese, qualquer coisa que você for fazer, o método científico está por trás, né? Planejar o seu experimento, que no caso da indústria significa mapear seus processos, investigar as causas dos principais desperdícios, planejar pequenas ações, né? E implementar essas ações e, obviamente, verificar os resultados, né? A partir dessa verificação dos resultados, realizar ajustes e ou padronizar aquilo que já foi feito. Então, esse ciclo é bastante conhecido de todos, mas, infelizmente, porque nós estamos colocando isso em pauta, porque frequentemente ele, embora conhecido, é esquecido ou é passado por alto, principalmente em momentos de crise. Então, é o momento de parar e pensar. Bem, o papel do líder não para por aí. O papel do líder, ele precisa dar apoio e direcionamento e, fundamentalmente, cobrar resultados, né? Cobrar de forma respeitosa, mas cobrar, né? Os resultados precisam ser atingidos, né? Caso contrário, né, os objetivos nós não conseguiríamos atingir. Bem, e como o líder, né, deve direcionar, cobrar e apoiar? Apoiar entendendo aquilo que é necessário, né? Entendendo o que o sistema precisa, o que o colaborador precisa para atingir esses resultados, né? E prover esses recursos da melhor forma possível. Direcionar através de questionamentos, né? O questionamento é muito importante, nós vamos falar disso já já. E a cobrança regular, né? Então, essa palavra cobrança é uma palavra forte, né? Mas a gestão pressupõe cobrança, né? Ou seja, não é possível melhorar aquilo que a gente não mede, não é possível gerenciar aquilo que a gente não mede, e não vale a pena medir aquilo que não tem metas. Então, ou seja, nós temos que traduzir os nossos esforços em indicadores que sejam mensuráveis, né? E a cobrança é no sentido de identificar os desvios desses indicadores, né? E trazer as metas de novo para o seu eixo. Muito bem, temos mais poucos minutos. Ele ainda precisa desenvolver a sua equipe, né? O que é o desenvolvimento da equipe, né? O que é desenvolver colaboradores? Essa é uma das tarefas fundamentais do líder, né? Desenvolver a sua equipe. Como ele desenvolve a sua equipe? Bom, primeiro fazendo as pessoas pensarem, obviamente. E para isso, fazer perguntas é o método mais adequado. Quando nós estamos num modo afirmativo,
a mente das pessoas tem uma capacidade de retenção. De tudo isso que eu estou falando agora para vocês, existe uma certa capacidade de retenção, né? Quando nós estamos no modo afirmativo, a mente do nosso interlocutor está num modo passivo, está só recebendo. À medida que eu faço perguntas, a mente automaticamente ela sai do modo passivo e entra no modo ativo, ou seja, ela tem que preparar para responder. Às vezes, nós fazemos perguntas retóricas, né, que não necessariamente vamos exigir uma resposta, mas o simples fato de fazer uma pergunta faz com que a pessoa entre na sua mente, entre num modo, né, de reflexão e ela tenha que pensar no assunto. Bom, é dessa maneira. Então, o líder ele se relaciona fazendo muitas perguntas, né? Essa é a conhecida abordagem socrática, né? O método de Sócrates. Bem, dar respostas evita que as pessoas pensem e retira delas a responsabilidade pelo resultado. Todo momento que você dá o caminho, então você exime a outra pessoa do resultado, tá? Então, traduzindo tudo isso, o velho e bom ditado, não dar o peixe e sim ensinar a pescar. Essa é a tarefa do líder. Bom, o líder também, ele enxerga a pessoa. Então, liderar é uma relação pessoal, né? Envolve um relacionamento. O líder percebe as pessoas como seres humanos, como seres complexos. O trabalho, esses momentos que nós estamos em conjunto, nas horas de trabalho, eles são somente uma pequena parte da nossa vida. Tá? Então, o ser humano é muito mais, né, do que isso que se apresenta no trabalho. Então, um interesse verdadeiro pelas pessoas é o que é um dos fatores que vai diferenciar um bom líder. Você realmente se interessa, né, pela vida daquelas pessoas que estão junto com você, ou elas são simplesmente peças, né, de um quebra-cabeça, de um jogo, né? Então, muitas vezes nós vemos uma certa distância, né, entre líderes e liderados nesse sentido. O líder enxerga a pessoa, então, de uma forma holística. Ele entende que a pessoa tem conhecimentos e emoções. Ele investe tempo nesses relacionamentos. Ele estimula a autoconfiança do colaborador. E um ponto importante, ele dá feedback honesto e verdadeiro. Feedback muitas vezes, quando surge essa palavra, né? Olha, nós vamos fazer uma reunião de feedback, é o momento do medo, né? Bom, lá vem, né? essa palavra feedback, né, ganhou uma conotação assim pesada. Bem, o feedback, gente, é fundamental na liderança, né? Faz parte desse contato diário, faz parte dessa relação, né? A habilidade de dar feedback. E isso é uma coisa que muitos líderes não gostam de fazer. É difícil, eu confesso que é difícil. Com toda a minha experiência, tenho dificuldade de dar feedback, principalmente quando nós precisamos colocar pontos que precisam ser melhorados. Aí nós temos as técnicas, né, de feedback. Então você começa com as coisas positivas, depois... Bem, acontece que tudo isso é válido, mas se essas técnicas são válidas, mas se aquele elogio também não for absolutamente sincero e honesto, ele também vai ter um efeito pernicioso. Então, eu convido a vocês que realmente procurem olhar aquelas coisas realmente positivas que foram feitas, né? Nós também lembrando que nós temos uma tendência muito forte de olhar para o negativo, né? Mas vamos procurar concentrar e realmente dar um feedback honesto, diário e sem julgamento, né? Olhando o processo, e não a pessoa, né? Então, isso são pontos importantes. Bem, é preciso
atender essa necessidade do funcionário, do colaborador, de vinculação. Todos nós queremos pertencer, queremos crescer também. Esses são sentimentos comuns. E isso gera entusiasmo, a grande função do líder. Bem, caminhando para o final, é possível ser esse líder? Essa é a grande questão, né? Alguns de vocês podem estar pensando, puxa, legal, né? Mas eu não sou esse líder. Meu chefe está longe de ser esse líder, né? Então, como que nós, né, lidamos com isso? E a resposta, eu vou dizer para vocês, é um sonoro sim. É possível, mas com um modelo. Né? E aqui nós queremos propor um modelo para vocês, né? Um modelo que une o emocional ao racional. Nesse modelo, nós encontramos no emocional valores, atitudes, comportamentos, papéis. E encontramos do lado racional tarefas, métodos e habilidades. Valores são os motivos. Né? As pessoas precisam entender quais são os valores da empresa, por que elas fazem determinadas coisas. O líder precisa gastar tempo de dizer os porquês, né? Começando pelos porquês, como diz Simon Sinek. Né? Depois, observar as atitudes e comportamentos, tá? E entender aquilo que está motivando as pessoas a um determinado comportamento, a uma determinada atitude. E usar a liderança situacional, ou seja, colocar as pessoas em situações desafiadoras. E, a partir disso, buscar o desenvolvimento das pessoas. Do lado racional, eu posso dizer que isso seria o hardware, né? Enquanto a parte emocional é o software, aqui a parte racional seria o hardware, né? Ou seja, uma clara definição de tarefas, né? Ou seja, a organização, aonde precisamos seguir, aonde precisamos chegar, né? Métodos e ferramentas e instrumentos claramente definidos, né? Avaliar as habilidades das pessoas e verificar se as pessoas estão no local certo, nem todos nasceram para ser camisa 10, nem todos jogam no gol, cada um faz o seu papel. Muito bem, e aqui, com relação a liderança, um ponto importante, né? A liderança é feita no contato, né, com os liderados, tá? E isso nós chamamos de comunicação regular. A comunicação regular é um sistema que prevê reuniões frequentes, periódicas, diárias, né, onde os resultados são expostos, onde os problemas são identificados, onde as pessoas são ouvidas. Né? A comunicação regular, ela nos afasta daquele modelo antigo de reuniões com larga duração, onde as pessoas se desmotivam. Então, a comunicação regular é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental é a liderança no Gemba. Gemba, palavra em japonês, que quer dizer o local real, onde as coisas realmente acontecem. Para quê? Para coletar fatos, entender dificuldades, ouvir problemas, investigar causas, contribuir, né, construir soluções robustas, confirmar os processos e padrões e identificar oportunidades de melhoria. Taiichi Ohno dizia que se você tiver a mais de meio metro da onde está o problema, você não tem condição de dizer nada sobre o problema. Gestão não se faz atrás das nossas mesas ou nas salas de reuniões. Isso não é a gestão Lean. E a questão é, bom, se esse contato é necessário, é possível eu ser um bom líder à distância? De novo, a resposta é sim. Hoje nós estamos fazendo isso. Nós nos reinventamos. Nesses últimos 2 meses, nós mudamos radicalmente os nossos métodos de trabalho. Nós estamos chegando até os nossos clientes através dos recursos que a tecnologia permite. Evidentemente, existem algumas exceções, evidentemente, nós precisamos nos reinventar, mudar a nossa forma de abordagem, mas o líder pode e deve continuar exercendo seu papel mesmo à distância. Resumindo, então, o que nós queríamos dizer, o líder precisa agir. Direcione
a sua equipe com base no valor aos clientes. Estabeleça metas, defina os responsáveis pela melhoria, apoie e cobre e questione, meça o resultado, dê feedback, importe-se com as pessoas, ok? Lembre-se da frase de Pascal Denis, as pessoas são o vento que enche a vela. Resumindo, é hora de escolher com sabedoria os objetivos, as metas precisarão ser reajustadas, o sarrafo mudou, né? E nós precisamos agora vencer essas metas. Isso vai exigir das pessoas, vai exigir dos líderes, certamente todos estamos sendo desafiados no limiar dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Lembrando que você não precisa ser um líder perfeito. É a busca pela perfeição que torna você um líder Lean. Você não precisa ser um líder perfeito, né? Você não precisa ser um líder como esse modelo que nós colocamos, mas você precisa buscar esse modelo. Com isso, eu encerro minha apresentação, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para responder às suas perguntas. Muito obrigado. O César Zanini, ele elogia a iniciativa e ele diz: custo, qualidade e entrega é necessário, mas inovação e novos valores que atendam às mudanças de mercado também. Como a inovação está sendo desenvolvida no Lean? O Zanini, meu grande amigo, sempre perguntas muito inteligentes. Bem, no meu modo de ver, né, Zanini, a inovação faz parte desse conjunto de iniciativas que nós tomamos para entregar o valor ao menor custo possível, né? Então, a inovação é justamente isso, é o repensar, é o reinventar. Nós aqui estamos fazendo isso, né? Agora, através desse webinar, através de métodos que nós estamos escolhendo para continuar sendo efetivo aos nossos clientes com menores custos. Então, eu creio que a inovação, ela traz isso, ela traz novos patamares, né, de soluções. Né? O Nery, ele pergunta: como implementar a cultura Lean em um ambiente em que temos líderes com perfis bem divergentes? E como realizar esse alinhamento de pensamento para seguir com as melhorias de processos? Bom, como eu citei, né, eu não vejo atalho para essa questão, né? O ponto é o relacionamento. Né? Eu tenho que conversar com os meus líderes, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer ele de forma holística, eu tenho que conhecer esse perfil dos colaboradores. Obviamente, nesse processo vai passar por adequações, né? Então pessoas vão ter que estar em posições, né, específicas, mas não há como fazer esse processo sem entender o ser humano como um todo, né? Eu acho que esse é o ponto. A Maria Aparecida Lombardi, ela pergunta: você acredita neste novo processo de gestão em que novas áreas e equipes estão aptas a trabalhar em home office e seus líderes a manter uniformidade e trazer inovação e oportunidade para a equipe e para o cliente? Puxa, olha, ótima sua pergunta, viu? Eu super acredito. E eu super acredito que não é como uma demonstração de fé, né? Que é você, assim, pensar em algo que você não materializou ainda, né? Isso é a definição de fé. Não, eu acredito por experiência. Nos últimos 2 meses, nós revolucionamos a nossa maneira de agir. Hoje, nós estamos conduzindo kaizens à distância. Nós estamos dando consultoria para um cliente na parte da manhã, para outro cliente na parte da tarde, fazendo uma reunião interna durante o dia. Tudo isso das nossas casas. As pessoas, como eu falo, o que vai diferenciar as pessoas, o que vai diferenciar a sua produtividade, não é o lugar onde ela está sentada, mas são os motivos que a levam, é o direcionamento que é dado.
Então, assim, eu posso te dizer que eu super acredito e eu posso testemunhar transformações nas empresas que nós estamos tendo contato nesses 1 mês e meio praticamente, né? Ou 2 meses, quase 2 meses e meio que nós estamos atuando. Nós temos temos tido ótimas experiências. O Amauri, ele pergunta, como o Lean pode salvar os empregos neste momento de pandemia? Qual a atitude de um líder Lean? Bem, nós resumimos, né, a atitude de um líder Lean, eu acho que em todas as nossas, em todos esses pontos que nós colocamos, né, direcionar com base em valores, estabelecer meta, desafiar constantemente a equipe, apoiar, questionar. Então, do ponto de vista do Lean é isso. Salvar os nossos empregos é uma questão que sempre vai estar relacionada com o mercado, né, obviamente, né. Infelizmente, assim como muitas pessoas já depuseram sua vida em virtude da crise, no mundo empresarial não será diferente, né? Nós não podemos aí nos iludir. Teremos baixas, isso é certeza. Agora, o que eu posso assegurar é o seguinte, esse modelo de gestão, né, ele vai proporcionar as condições necessárias para que nós tenhamos o maior aproveitamento e melhor aproveitamento possível das pessoas, né? Lopes, ele diz, temos que mudar nossos comportamentos para sermos líderes Lean melhores? Na sua visão, onde inicia e como sustentar essa transformação? Bom, sem dúvida, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que, agora, usar esse modelo como um espelho, né? Ou seja, e realmente, de uma forma muito sincera, eu falei muito da importância do questionamento. A primeira coisa que você deve fazer é o autoquestionamento. Ou seja, quão longe eu estou desse ideal, né? E buscar os elementos necessários para que você chegue nesse ideal. Né? Não sei se ficou a pergunta respondida, mas o ponto principal passa, né, na sua autoanálise. E depois você ter as condições, né, de analisar e contribuir com a sua equipe. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, Adilson, me chegou agora. O Bruno pergunta, minha empresa tem uma cultura muito imediatista, tudo é para ontem, como quebrar esse ciclo? É difícil, né? Veja bem, uma andorinha não faz verão, né? Então, obviamente, alguns modelos decisórios, né? Como não foi diferente no caso da Toyota, né? Obviamente, Taiichi Ohno não fez aquilo sozinho, né? Ele teve um grande suporte, né, da direção da empresa. Então, é claro que nós, como indivíduos, nós podemos influenciar, né? Mas, evidentemente, a cultura de uma empresa é o conjunto de atitudes, né, que essa empresa tem, né? Como ela reage, como ela anda. Então, a cultura é esse conjunto de hábitos, né? E mudar uma cultura passa por mudar os hábitos. E para isso eu preciso de vontade da direção. É claro que quando você está num time, você sempre pode influenciar, mas você não pode ganhar o jogo sozinho, essa é a realidade. O César Zanini, ele mandou mais uma pergunta aqui. Automatizar está muito forte no mercado. Como evitar a automatização desnecessária, principalmente automatizar o desperdício, que ficará perpetuado? O Zanini lembra de algumas coisas que nós fizemos juntos lá, né? Fazendo coaching para alguns projetos, né? E as pessoas, então, quando traziam os seus projetos, falavam assim, meu projeto é automatizar o processo XYZ, né? Falando, não, espera um pouquinho, qual é o seu problema, né? Então, né, Zanini, eu acho que a tua pergunta é muito boa para a gente compartilhar isso, né? Antes de automatizar, nós precisamos entender, né? Precisamos mapear, entender os desperdícios, né? Muitas vezes, né, na vida, na experiência do Lean,
nós chegamos à conclusão que não era necessário automatizar, né? E automatizar um processo cheio de desperdícios só vai fazer com que nós façamos, vamos a produzir desperdícios mais rapidamente, né? Então, assim, automatizar, em hipótese nenhuma, agrega valor, né? A menos que essa automatização esteja claramente voltada para a identificação e eliminação de desperdícios, né? E para isso, primeiro eu preciso entender o que é valor, primeiro eu preciso mapear o processo, entender onde estão os desperdícios, aí a automação faz todo sentido. A Vivian, ela mandou a seguinte pergunta: como lidar com o microgerenciamento de seu líder na visão Lean? Boa pergunta, Vivian. Então, né, é uma das coisas que a gente combate, né? Então aí a gente tem que convidar esse líder, né, a participar das nossos programas, né, de shop floor management, né? Então nós vamos ver que realmente o microgerenciamento ele vai diretamente de encontro, não ao encontro, né, mas de encontro, ele choca com aquele conceito que nós colocamos de não deixar que as pessoas pensem e assumam responsabilidades, né? O microgerenciamento rouba das pessoas, né, a decisão, rouba das pessoas a responsabilidade, rouba das pessoas o engajamento. Então, obviamente, esse líder que pratica o microgerenciamento precisa ser convencido, né, de que com isso ele não está desenvolvendo sua equipe e, ao contrário, ele está estagnando a sua equipe. Última pergunta aqui que chegou no WhatsApp. Eu tenho uma rotina muito incerta e muitos subordinados. Como é possível manter uma rotina de reuniões? Tenho medo de não conseguir comparecer e ficar cancelando. Bem, realmente essa rotina de reuniões ela precisa ser um assunto institucional, né? Não basta você fazer isso ali no seu departamento, né? Então, de novo, isso é uma decisão empresarial. E aí os horários eles devem ser respeitados, né? Então, enfim, com relação à sua rotina não ser muito repetitiva, isso pode acontecer. Existem processos onde que realmente áreas que se caracterizam por não haver uma repetibilidade muito grande, né? Mas isso não impede uma coisa: todos os dias, presta atenção, todos os dias você tem atividades, você tem entregas para fazer, tá bom? E ao final do dia cabe uma reflexão. Quais foram os indicadores? Quais foram? Como que eu consigo verificar se aquilo, se as 8 horas, né, que eu empreguei foram bem empregadas ou não? E essa reflexão é o objeto que você tem de discussão na reunião do dia seguinte. Então eu digo que essas reuniões diárias elas são altamente desejáveis, úteis, eficientes, né, para que façamos uma reflexão do dia anterior, entendamos quais são os direcionamentos para o dia de hoje e seguimos a rotina. O modelo vai variar, se você tem um trabalho mais repetitivo ou não, mas vamos dizer, o mindset não muda. Muitos comentários. Eu não vou conseguir ler os comentários, depois eu passo os comentários para a Dilson. Porém, tem mais uma pergunta do Zanini. Eu vou fazer essa pergunta e depois a gente encerra a nossa transmissão para a gente não passar do tempo, tá bom? Como quebrar a ideia viciosa, o Lean desculpa. Como quebrar a ideia viciosa? O Lean nós já temos e já fazemos. Precisamos de algo novo. Então, Zanini, eu não sei se entendi completamente a tua pergunta, né? O que eu entendi é que você está colocando isso do ponto de vista da empresa. O Lean eu já tenho, né? Então, enfim, aí eu acho que o ponto é o seguinte: enquanto esse modelo de gestão não está totalmente entronizado, né, com o método científico, com esse respeito às pessoas, com todas essas questões que a gente colocou, a empresa não tem Lean.
Ela pode ter ali um sistema, ela pode ter os slogans, ela pode ter tudo, mas se ela não tiver a liderança, né, envolvida nesse modelo, ela pensa que tem Lean, mas ela não tem Lean. Eu não sei se entendi corretamente a pergunta, tá? Mas e aí eu não posso dizer nada fora do Lean, fora dessa abordagem, porque para mim isso daí já faz parte da minha cosmovisão, né? O Lean transcende para mim um conjunto de ferramentas ou qualquer coisa assim, né? É um modelo de, para mim, o Lean se traduz num modo de pensar e faz parte da minha cosmovisão. Eu não tenho outro. Respondeu exatamente, então é por aí mesmo. Adilson, pessoal, nós vamos então encerrar nossa transmissão por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a interação, todas as perguntas. Quero agradecer ao Adilson a colaboração de hoje e dizer então que nos próximos episódios aí vocês vão conferir outros temas nas nossas webinars ao vivo aqui no canal do YouTube. Fica ligado, curte o nosso canal, curte o vídeo que você vai receber as notificações quando a gente lançar conteúdos, tá? Tem algumas coisas novas aí para acontecer, sempre a gente vai estar atualizando vocês. Siga a nossa página do LinkedIn, lá também a gente sempre coloca as informações e entra no nosso site. Entra lá e aí você também vai ver todas as nossas novidades, tem notícias, tem muita coisa aí de conteúdo que a gente está preparando para vocês. Queria agradecer, então, muito obrigada novamente. Obrigada, Dilson. As últimas palavras. Bem, eu agradeço e o que eu quero, assim, a última mensagem que eu quero deixar, uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo. Sempre, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, é onde o ser humano mostra aquilo de melhor que ele tem. Encontre aquilo de melhor que tem em você, acredite, coloque método, coloque o coração, né? E faça os olhos, e assim você vai fazer os olhos das pessoas que estão ao seu redor brilharem. Né? As pessoas vão seguir você, lembre bem, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você acredita e por aquilo que você faz. Que você tenha sucesso, é o meu desejo sincero para todos vocês. Seja um líder Lean, né, Dilson? É isso aí. Muito obrigada, Isso aí. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.